Volvo, pela segurança de todos. Adriles, nós estamos falando muito de imparcialidade, né? O questionamento que o Supremo Tribunal Federal faz ao Sérgio Moro é que ele foi um juiz parcial. Sim, senhor. E o Gilmar Mendes? É um juiz parcial ou imparcial? Você teve 8 juízes parciais ontem a favor da impunidade. Não se justifica qualquer tipo de questiúncula jurídica que já foi debatida N vezes, inclusive sobre a questão da comarca lá do juiz do Paraná, que julgou exatamente com fartura de provas, depois foi endossado por 3 instâncias que Lula é um dos maiores corruptos da história, que recebeu favores de empreiteiras que fizeram negociatas com a Petrobras. Aí você, por uma questiúnca, por uma filigrana jurídica, você deslocar a ação e anular depois de quase uma dezena de vezes isso ter sido revisto para eventualmente beneficiar o agora provável futuro candidato Lula, quer dizer que o Supremo, na verdade, ele manda no país ao favor de sua vaidade, do seu narcisismo. Ele tem ódio da Lava Jato, Gilmar Mendes, Lewandowski, tem pavor exatamente da única operação no Brasil que conseguiu prender corruptos, bandidos, graúdos, presidente da República, empreiteiros, políticos e empresários, e agora está voltando o país a uma questão de impunidade. O julgamento injusto de Lula feito ontem, desmerecendo todas as provas colhidas contra ele, vai exatamente interferir no histórico daqui para frente, no histórico do futuro, que juízes e outras instâncias vão copiar exatamente o STF e vai criar e vai voltar um clima de impunidade nunca visto antes no país, talvez pior do que era antes da Lava Jato. Ou seja, o Supremo está trazendo a sua história ao nível do esgoto, por uma questiúncula de narcisismo, por uma questiúncula de vaidade. O Lula já se transformou no candidato do establishment. O establishment quer dizer corrupção, corrupção sobretudo moral no Brasil. Já é endossado, já é perdoado por seus crimes, porque agora já tem um substrato, um discurso como base para seus atos corruptos que foram eventualmente anulados pelo Supremo. E essa anulação, ainda que pese ser uma questão por uma questão jurídica só, é praticamente uma absolvição. Do ponto de vista político, e o Supremo se transformou num órgão eminentemente político, que não tem nada a ver com justiça formal, Lula é um inocente. E é esse, entre aspas, inocente sujo que está sendo adotado por intelectuais, artistas, políticos, jornalistas e juízes, que por ódio à Lava Jato, que por ódio à presidência do Jair Messias Bolsonaro, estão encampando o maior bandido do crime nacional como seu candidato preferencial. Agora, independente do mérito aí da questão, é importante dizer que a decisão, ela não prova inocência do Lula, né? Porque é uma questão técnica, então o caso agora voltaria... Do ponto de vista político, ele já é inocente. Do ponto de vista político, pode ser. Agora, por que o Fachin demorou tanto para tomar essa decisão? E qual era a intenção dele, né? Isso não ficou claro. Porque se era uma questão tão simples, bom, o caso não pode ser julgado pela Lava Jato de Curitiba, por que não tomou essa decisão lá no início? E o Lula chegou a ficar mais de 500 dias preso por causa dessa decisão. A resposta é muito fácil, Vini. Então é a conveniência do Supremo Tribunal Federal. Conveniência política de demonizar a Lava Jato. É a mesma razão que Gilmar Mendes, Dias Toffoli mudaram de ideia em relação à prisão à segunda instância. Conveniência de demonizar a Lava Jato, de tentar destruir a presidência da República do Bolsonaro e eventualmente se sagrar como supremos ditadores federais. Só isso. Joel, tem algumas coisas que não foram anuladas. Que o Lula tinha um quadro no sítio dele que ele disse que não é dele. Isso não foi anulado. Que Lula tem uma foto no sítio ao lado de um executivo de uma empreiteira envolvida em corrupção. Isso não foi anulado. Que Lula tem foto ao lado de outro empreiteiro no triplex que não é dele. Isso não foi anulado. E que o próprio Lula já declarava um apartamento no Guarujá no imposto de renda até 2015. Existem algumas coisas que não podem ser anuladas. Não estão anuladas. Se eu não me engano, tinha um pedalinho com o nome do neto do Lula também. Não tinha esse nível lá no sítio. Enfim, nada do que aconteceu aqui sequer toca no mérito, nas provas reais que existem para condenar o Lula. Discute-se muito se o Moro foi parcial ou não, afinal de contas ele estava conversando com os procuradores, um tipo de conversa que não deveria existir.
Ok, será que isso impactou na sentença dele? Bom, o mesmo caso, as mesmas provas, depois do Moro condenar, lembrando que o Moro condenou, não foi aí que o Lula foi preso, o Lula estava livre ainda, o Moro era a primeira instância. As mesmas provas foram mandadas para a segunda instância, para um colegiado de juízes, que não estavam de conversinha com os procuradores, que não eram amigos do Deltan nem nada disso. Esse colegiado de juízes analisou novamente todas as provas e concluiu a mesma coisa, que o Lula era culpado e até aumentou-se a pena do ex-presidente Lula. Ou seja, uma parcialidade do Moro ter influenciado na decisão da sentença é muito improvável. Não tem evidência nenhuma de que tenha tido qualquer impacto, porque outros juízes olharam aquilo e mantiveram a condenação. Essa decisão agora, eu até me pergunto, qual que era a intenção do Fachin original? Parece que a intenção era justamente não julgar a parcialidade do Moro, era um jeito dele meio proteger o Moro, a Lava Jato. O fato é que foi um tiro que saiu totalmente pela culatra, se é que foi isso, e é uma decisão que no seu mérito é perniciosa para o Estado de Direito brasileiro. Eu achei que o comentário do Deltan Dallagnol aí foi perfeito. Existiam argumentos para ser em Curitiba, existiam argumentos para ser em Brasília. A questão foi trabalhada diversas vezes, a questão foi mandada ao STJ, a STJ decidiu que era para ser em Curitiba, a questão chegou ao STF, se eu não me engano, pelo menos 8 vezes, decidiram não, é em Curitiba mesmo, vamos continuar, ali é o fórum correto para se julgar. Depois de anos em que tudo passou, horas de trabalho de advogados, juízes partindo, baseados naquela decisão. Depois do Lula ter ficado preso, 1 ano também que seja, olha-se para trás e diz, não, na verdade tinha um erro técnico. Na verdade, não era para ter sido em Curitiba. O Deltan foi na mosca. Se tivesse sido em Brasília, o mesmo argumento ia poder ser feito para anular. O STJ podia olhar aqui e falar, não, receber um habeas corpus, falar, não, realmente não é em Brasília, deveria ter sido em Curitiba. Ou seja, fosse onde fosse, ia dar para fazer essa manobra para anular as condenações do Lula com fartas provas em nome de uma tecnicalidade que, vamos ser sinceros, importa muito se for em Curitiba ou se for em Brasília. Um lado pode ter um argumento melhor ou pior, mas é óbvio que não importa muito. É óbvio que importa, dado que foi num lugar, dado que a justiça e as instâncias mais altas da justiça se pronunciaram de que é em Curitiba, falaram que é em Curitiba, podiam ter falado que é em Brasília, mas foi em Curitiba, então pronto, tem que ser em Curitiba. O que não dá é para ficar com essa história de um passado imprevisível que pode mudar a qualquer momento e sempre muda em benefício de quem tem recursos para pagar advogados, para ficar mandando habeas corpus, para ficar pedindo, para ficar fazendo recursos que nunca terminam até que uma hora saia uma decisão favorável. O brasileiro, fala-se muito do devido processo penal e tudo, né? Que sem dúvida é importantíssimo. Só que isso que a gente está vendo, isso não é cumprir o devido processo penal. Isso é negar aos brasileiros um direito fundamental também. O direito de ter um sistema de justiça que puna criminosos de colarinho branco. É isso do qual a gente está sendo privado por essa série de recursos, que é do Lula, mas é de uma série de outros corruptos também.